Em 1994, um Big Mac custava R$ 2,42. Hoje ele custa em torno de R$ 15,90. Ou seja, em 30 anos, o preço subiu 557%. Em comparação, lá nos Estados Unidos, em torno de 94 ele custava $2,45 e hoje ele custa R$ 2,69, que é um aumento de 132%. Tudo isso é por causa do grande monstro da economia, que muitos, especialmente aqui no Brasil, têm medo, a inflação. Esse monstro ele ataca todo mundo, desde países mais pobres até os mais ricos. O pior é que não só afeta o Big Mac, que fica mais caro, mas todos os produtos essenciais para uma pessoa. E muitas vezes os preços eles podem subir tanto e tão rápido que o dinheiro que você tem hoje para ir para a padaria já não consegue comprar as mesmas coisas no dia seguinte. Por que isso acontece? Por que as coisas ficam mais caras? Ainda mais aqui no Brasil. Por que às vezes é descontroladamente? Aqui vai um guia básico de o que é inflação para leigos. E fica até o final para a gente saber como que talvez a gente pode conseguir aproveitar, mesmo com a inflação alta ou baixa, e sair ganhando. Bora lá! Alô, YouTube! Resumidamente, o que geralmente gera o aumento do preço de bens e serviços, ou seja, as coisas que você compra e as pessoas que você contrata para fazer algo, é a inflação. Vamos imaginar que uma inflação é tipo uma árvore. Para algumas pessoas pode ser uma coisa simples, né? Somente uma árvore, pronto. Mas se a gente for olhar de perto, a gente vê que uma árvore ela tem muitas raízes para todos os lados. Essas são as possíveis causas da inflação. Tem algumas raízes que são mais grossas e outras mais finas. Algumas mais vitais para a árvore e outras não tanto. Mas nenhuma raiz consegue sustentar uma árvore sozinha. Isso lembra bastante inflação, que também tem muitos motivos. E várias raízes que até hoje economistas e experts no assunto ainda discutem. E assim como tem várias raízes, subindo também tem vários galhos e ramos diferentes, de vários tamanhos. Esses galhos, eles são as várias consequências que podem acontecer por causa da inflação. Algumas até podem ser boas, que a gente vai falar mais lá pro final, mas outras não tanto. Como tem muitas raízes e muitos galhos, gente, é praticamente impossível falar tudo em um vídeo só. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver algumas raízes principais, pelo menos de acordo com alguns economistas, para a gente poder começar a entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Em curto modo, grande parte dos economistas falam que inflação é o aumento geral de preços, ou seja, as coisas ficam mais caras. E também a queda do valor do dinheiro, que significa que você vai precisar de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Como assim? Vamos imaginar um casal que lá nos anos 70 comprou uma casa na cidade e custou R$500 mil. Sim, gente, vamos imaginar que nessa época eles já usavam real só para as coisas ficarem mais simples. Aí passando uns anos, eles se aposentaram e quiseram se mudar para uma cidade menor. E aí quando foram vender a casa, eles viram que o preço dela é R$1 milhão. Por que mudou tanto o preço? Bem, uma das coisas, além da valorização do local e etc., pode ser também a oferta e demanda, que é um princípio muito básico na economia. O que é isso? Bem, depois de vender a casa, o casal se mudou lá para a cidade pequena. Mas, para surpresa deles, chegando lá, eles viram que não tem banana em nenhum lugar. Ou seja, ninguém está vendendo, ninguém está oferecendo banana no mercado. Ao mesmo tempo, ninguém na cidade lembra que banana existe. Ninguém tem vontade de comer, ninguém está indo atrás ou demandando banana de um mercado ou uma feira. Com a oferta e demanda juntos, a gente consegue criar essa balança aqui. Sempre que ela estiver estabilizada, os preços vão estar estabilizados também. As pessoas vão estar comprando todas as coisas que elas querem e os vendedores vão estar vendendo tudo que eles têm. Basicamente, tá todo mundo feliz. Esse casal, ele adora banana. Então eles começaram a comentar com os vizinhos sobre isso. E os vizinhos começaram a ficar com vontade. E aí aos poucos, a demanda por banana nessa cidade foi crescendo. Como a demanda cresceu, a balança se desestabilizou. Mas o casal, sendo muito esperto, eles decidem plantar bananeiras para poder vender depois. A partir do momento que eles abrem uma barraca na feira, eles já tiveram uma fila mega enorme de clientes. As bananas acabaram bem rápido e nem a metade das pessoas que queriam comprar conseguiram. Olhando para a balança, mesmo que tinha agora banana, ainda assim não era o suficiente para a demanda, tinha muito mais demanda do que oferta. Então na próxima vez, para estabilizar as coisas, o casal eles decidem aumentar um preço, menos pessoas vão estar dispostas a pagar aquele preço, e aí a demanda vai diminuindo. Também, ao mesmo tempo, outros vendedores, vendo o sucesso do casal, decidem também querer pegar um pedaço desse mercado e também plantam bananeira. Agora vai ter mais gente vendendo banana, ou seja, a oferta vai crescer.
Para balancear e atrair mais os clientes, né, não perder clientes para os outros, o casal diminui os preços ou faz promoções. E aí então deu mais ou menos para a gente ver como que oferta e demanda influenciam o preço de alguma coisa. Mas esse exemplo que a gente falou, ele só é de um produto. Para economistas, inflação é quando vários produtos de um mercado num país sobem de preço. Como é que eles sabem disso? Eles fazem uma grande conta para descobrir uma média de preços. Aí depois eles pegam essa média e comparam com a média de outros anos, vendo se a média dos preços cresceu ou diminuiu. Ou seja, se teve inflação. E se teve, quanto que foi. Mas ainda assim tem alguns produtos que podem causar inflação geral no país, mudar o preço de muitas coisas. Esse é o caso, por exemplo, do petróleo. A gente sabe que gasolina vem do petróleo, e muita gente, para poder fazer e vender seus produtos ou seus serviços, precisam de gasolina. Então, quando o preço do petróleo sobe, muitas vezes o da gasolina também sobe. E grande parte das vezes as pessoas acabam tendo que ajustar os preços delas para não perder dinheiro. Ou seja, aumentando o preço de uma coisa, se espalhou para outras. Às vezes também tem ações do governo que mexem com essa balança, podendo causar inflação ou deflação, como por exemplo, o aumento de gastos públicos, aumento do crédito, diminuição de impostos, mais importação, etc. Tudo isso faz com que mais pessoas tenham mais dinheiro em casa. E como pessoas gostam de gastar, vai ter mais pessoas nas ruas comprando coisas. E mais pessoas comprando, vai ter mais demanda. Ou seja, lembra da balança? Pode acontecer de subir o preço. Também, muitas causas naturais podem causar inflação. Tempestades, terremotos, queimadas, tudo destrói infraestruturas. Também tem secas que matam várias safras, ou até guerra. Qualquer coisa que pode causar uma escassez no mercado. E com menos coisas, a oferta diminui, ou seja, é provável que os preços vão subir. Além de demanda e oferta, muitos economistas também comentam que um dos principais motivos de inflação é a desvalorização do dinheiro. O que é isso? Bem, lembra que o casal comprou a casa e depois vendeu pelo dobro do preço anos depois? Esse aumento do preço, esse dobro, não é necessariamente por causa da demanda e oferta, ou a valorização do local. Pode ser também, mas é principalmente porque o real, durante todos esses anos, ele perdeu o seu valor. Se você, nos anos 90, guardasse R$1.000 embaixo da cama, e aí fosse usar hoje, ele iria comprar menos coisas do que ele compraria lá quando você guardou. Mas como assim? Como é que o dinheiro vale menos do que o número lá que diz na nota? Bem, para entender um pouquinho melhor sobre a perda do valor do dinheiro, vamos fazer o que eu gosto de fazer várias vezes e voltar no tempo, lá no Império Romano. Antigamente, as pessoas elas usavam moedas ao invés de dinheiro de papel. Fazia sentido porque as moedas, muitas delas, elas eram feitas literalmente dos metais considerados preciosos, como ouro, prata e cobre. Imagina então pegar uma quantidade de ouro que valesse R$1 e derretesse para fazer uma moeda de R$1. Essa moeda ela só valia R$1 porque ela literalmente estava conectada com o ouro de que era feito. Então, a quantidade de moedas que o governo romano fazia dependia muito de quanto ouro que eles achavam. Mas aí começou a ter um problema. O governo ele decidiu fazer mais moedas sem achar mais ouro para produzir. Para fazer isso, eles acabaram misturando o ouro com outros metais. E aí eles conseguiam fazer a mesma quantidade de moedas antes, só que elas tinham menos ouro dentro delas. Também eles pegavam outras moedas antigas e tiravam algumas lasquinhas de ouro para misturar com esses outros metais e fazer ainda mais moedas. No final, você tinha mais moedas, só que nelas tinha menos ouro. Antes, uma moeda ela tinha um peso X de ouro. Agora, para ter esse mesmo peso, vai precisar de mais moedas. Ou seja, aquela uma moeda não vale mais a mesma coisa que valia antes. Ela perdeu o valor. Algo pouco parecido acontece hoje. Quando o governo ele imprime mais dinheiro, sem que a riqueza do país cresça junto, esse dinheiro ele acaba começando a valer menos. Você vai precisar de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Mas espera, não devia ser bom ter mais dinheiro, criar mais dinheiro? É o que parece, e é o que muitos governos por aí querem que pareça para a população. Mas muitos economistas eles comentam que não adianta só ficar imprimindo mais dinheiro, sem a coisa que faz esse dinheiro ter valor. No caso dos romanos, era o ouro. No nosso caso, hoje em dia, o dinheiro de papel sozinho ele não vale nada. Ele está atrelado às riquezas que um país produz na sua economia. Então, se você produzir mais dinheiro do que a riqueza que o país produz, pode ter inflação. O cenário ideal seria produzindo mais dinheiro, ao mesmo tempo que também se produz mais riquezas.
E aí também a gente consegue começar a entender que, apesar de ser um monstro, a inflação não é algo totalmente indesejável. Para muitos economistas, um pouco de inflação todo ano pode ser saudável para a economia de um país. Normalmente, os governos eles querem uma inflação de 2 a 3% todo ano, porque aí promove investimentos e crescimento econômico. Como assim? Bem, pensa assim. Se o dinheiro nunca mudasse de valor, muitas pessoas elas iam querer guardar tudo embaixo da cama ou em algum cofre, para poder gastar um dia no futuro, quando elas quiserem. Isso pode até ser bom, né? Economizar é bom. Mas, se muita gente fizer isso, esse dinheiro ele vai estar deixando de circular na economia, fazendo com que a economia esfrie. Menos gente gastando, os vendedores vão ganhar menos. Aí eles vão ter que cortar gastos, vão demitir pessoas, etc. Mas se o dinheiro muda de valor pelo menos um pouco todo ano, se você deixar ele guardado hoje, um dia quando você tirar, ele vai estar valendo menos do que quando você guardou. Então, a melhor coisa para você não perder esse dinheiro, né, é investir em alguma coisa. Aí ele vai poder render mais. E esse investimento pode ajudar a aquecer a economia de um país, porque aí vai ter mais pessoas investindo, criando empresas, fazendo produtos, etc. Ah, então o preço aumentando é bom? Não necessariamente. O ideal é que, ao mesmo tempo que os preços estão aumentando, também os salários das pessoas estão aumentando. Se isso não acontecer, as coisas elas vão ficando mais caras, mas o seu dinheiro, o seu salário não consegue acompanhar, você não consegue comprar o que você conseguia comprar antes. Isso muitas vezes é chamado de queda do poder de compra. Agora, tem algumas vezes que a inflação pode virar um monstro mais descontrolado ainda, a hiperinflação. Nesse cenário, o monstro fica tão doido que começa a destruir a economia de um país. Os preços eles sobem descontroladamente, às vezes todo dia. Hiperinflação ela acontece principalmente quando o governo imprime muito dinheiro sem parar. E aí o dinheiro ele começa a perder muito valor muito rápido. Depois de pouco tempo, você vai precisar de uma montanha de dinheiro para poder comprar um pão. Isso aconteceu aqui no Brasil já antes. Antes da gente ter o real. Eles até trocaram o nome da moeda várias vezes para tentar resolver. Acabou ficando no real. Outros exemplos mais atuais foi o caso da Bolívia, da Venezuela e de Zimbábue. Em Zimbábue foi um dos piores, principalmente entre 2007 e 2008. No pico da hiperinflação estava tão ruim que todo dia as coisas dobravam de preço. A inflação chegou a ser 89,7 sextilhão por cento. Gente, esse é um número que eu nem sabia que existia. Tem tudo isso de zero. Ah, então é melhor a gente ter deflação, que é o oposto, quando os preços geral das coisas diminuem? Parece até que sim, né? As coisas estão ficando mais baratas. Mas os economistas também não gostam de deflação, porque eles dizem que isso quer dizer que a economia de um país está diminuindo, está caindo, e pode causar uma crise econômica e recessão. Nossa, e será que tem como a gente se proteger de inflação e talvez até conseguir aproveitar quando a inflação está mais alta ou está mais baixa? Tem sim, e o patrocinador do vídeo de hoje pode ajudar a gente com isso, a Múltiplos Investimentos. A Múltiplos é uma empresa de consultoria de investimentos, independente, que ajuda você a organizar o seu planejamento financeiro completo, para que você atinja os seus objetivos com mais tranquilidade. Com eles, você ganha um consultor pessoal, e ele ou ela vai fazer uma avaliação de toda a sua situação e conversar com você regularmente, para acompanhar como está sendo o seu planejamento financeiro e tirar todas as suas dúvidas. O legal deles é que você recebe recomendações isentas de conflitos de interesse. Isso quer dizer que a Múltiplos ela não recebe comissão por produtos indicados, ou seja, eles realmente atuam independente. Para nós aqui do canal, eles estão oferecendo 10% de desconto no valor da entrada. É só você clicar no link que eu vou deixar na descrição e também no comentário fixado e preencher um formulário. Aí, um dos planejadores da Múltiplo vai entrar em contato com você. E, gente, eu sei, tem muitas outras causas de inflação. Lembra, tem muitas raízes. E tem gente que fala que a árvore nem é desse jeito, é outro tipo de árvore. Inflação é uma outra coisa. E também tem muitas explicações como evitar ou como um país pode fazer, que até hoje são debatidos por economistas. Mas isso já seria um assunto para outros vídeos. Por enquanto, eu vou ficando por aqui mesmo. Ah, antes que me esqueça, o YouTube gosta que eu lembre vocês a comentar, porque aí o YouTube vai ver que esse vídeo é mais recomendado para outros e mais pessoas vão poder ver. Também, se você não é inscrito, se inscreve aí para poder apoiar o canal e também continuar vendo os vídeos que a gente vai colocar no futuro. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima.